Em um grande salão enfeitado, um convite abriu portas para verdades enterradas. Um olhar infantil expôs segredos diante de todos que fingiam não ver. Um homem poderoso descobriu que perder contratos é fácil, mas perder um coração inocente é imperdoável. E uma promessa quebrada pode se tornar a chance de reconstruir uma família inteira. Antes de ouvir essa história, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que o amor sempre encontra um jeito de voltar. O ar na mansão dos Albuquerque era uma tapeçaria de jasmins e ambição. Cada detalhe, do cristal baccarat ao linho egípcio, sussurrava a mesma palavra: poder. Eduardo Albuquerque, o anfitrião, um magnata da construção civil com um sorriso que valia milhões e um olhar que escondia segredos, observava a orquestra ensaiar a valsa nupcial. Tudo estava pronto para o evento que movimentaria colunas sociais. Alianças polidas, trajes importados, flores brancas empilhadas em arranjos que custavam mais que uma casa modesta. Era o casamento do ano, a união de duas das maiores fortunas do país, a coroação de uma vida planejada nos mínimos detalhes. Entre listas de convidados e contratos de fornecedores, uma caneta Montblanc deslizou sobre o pergaminho. Eduardo revisava os nomes um por um, sua expressão impassível. Até que um nome surgiu na ponta da caneta. Um nome que ninguém esperava ver entre convidados. Sofia Mendes. Ao assinar, Eduardo respirou fundo, um suspiro quase inaudível, fingindo para si mesmo que era apenas um capricho, uma formalidade. Talvez um último acerto de contas com o passado. Mas lá no fundo ele sabia que não era. Era um convite ao caos, uma provocação ao destino, um fio solto em sua vida meticulosamente tecida. Longe dali, em um ateliê apertado no bairro de Santa Teresa, o cheiro de terebintina e tinta a óleo preenchia o ar. Sofia Mendes, com os cabelos presos em um coque frouxo e manchas de tinta nas mãos, dava os últimos retoques em uma tela vibrante. O sol da tarde filtrava pela janela, iluminando potes de pincéis e esboços espalhados. Foi então que a campainha tocou, uma entrega especial. Quando o envelope de papel brilhante, com o brasão dos Albuquerque em relevo, chegou às mãos da destinatária, as paredes do pequeno ateliê pareceram encolher, sufocando-a. — O que é isso, mamãe? Perguntou uma voz infantil curiosa. Luna, com seus 6 anos e um par de olhos tão grandes e expressivos quanto os da mãe, apontou para o papel reluzente. A resposta saiu engasgada, quase um sussurro. Nada importante, meu amor. Apenas um engano. Mas era tudo, menos nada. Era um portal para um passado que ela havia enterrado sob camadas de trabalho, sacrifício e esquecimento forçado. Ela amassou o convite, mas o brilho do brasão parecia perfurar o papel, insistindo em ser visto. O grande dia chegou, com a pompa e a circunstância que só a alta sociedade carioca poderia orquestrar. Ternos alinhados, vestidos de alta costura, saltos faiscando no piso de mármore polido do salão de festas dos Albuquerque, câmeras posicionadas estrategicamente para capturar sorrisos ensaiados, abraços calculados e a imagem perfeita de um conto de fadas moderno. Eduardo, ao lado de sua noiva, a deslumbrante Beatriz Vasconcelos, uma mulher tão elegante quanto fria, trocava gentilezas com convidados importantes. Sua mente, porém, estava em outro lugar. E então, entre a multidão de rostos conhecidos e sorrisos plásticos, uma figura de vestido discreto, de um azul que lembrava o céu de um dia de chuva, ousou atravessar o portão de seguranças. Sofia segurava a pequena mão de Luna, que parecia uma flor delicada em meio àquele jardim de ostentação. Um sorriso tímido brincava em seus lábios, mas seus olhos revelavam uma coragem que ela não sabia que ainda tinha. Ela havia vindo. Ela havia aceitado o convite. No altar, sob um arco de orquídeas brancas que pareciam flutuar no ar, Eduardo fingia ouvir a música clássica que preenchia o ambiente, mas sentia apenas o coração descompassado, uma batida errática que ecoava em seus ouvidos. Seu olhar, antes fixo no horizonte de seu futuro planejado, varreu a multidão buscando algo que ele não ousava nomear.
E então, do fundo da multidão, uma voz infantil, clara e inocente, quebrou o véu de hipocrisia que envolvia o salão. É ele, mamãe! É o príncipe do desenho! Olhos se viraram, sussurros se espalharam como incêndio em palha seca. A pequena Luna, alheia ao choque que sua voz causava, não se conteve. Saltou do colo de Sofia, atravessou o corredor cravejado de pétalas de rosa, subiu os degraus que ninguém ousava pisar, nem mesmo os convidados mais ilustres. Diante do homem que fingia não lembrar, com a noiva ao seu lado, Luna disse o que ninguém esperava ouvir, com a pureza de quem não conhece a malícia do mundo. Você é meu herói das histórias. Mamãe diz que está no céu, mas você está aqui. As câmeras congelaram, os flashes pararam de disparar. Nenhuma aliança brilhava mais do que aqueles olhos claros de Luna, espelhando os de Eduardo, que estava parado, sem saber se respirava ou desmaiava. O mundo ao seu redor pareceu sumir. Beatriz, ao seu lado, apertou a mão dele tentando segurá-lo ali, na realidade que ela havia construído para ambos. Mas ali, ele não estava mais. Estava anos atrás, revendo cada mensagem ignorada, cada noite de festa enquanto um coração batia longe, esperando uma resposta que nunca veio. A cerimônia virou escândalo. A pequena Luna, confusa com o súbito silêncio e os olhares chocados, foi levada pela mão firme de Sofia, que a criou sozinha, com a dignidade de quem não tinha nada a esconder. Mas não antes de, num sussurro que só Eduardo pôde ouvir, Luna perguntar: "Você vai me visitar, né, príncipe?" E ele soube ali que tudo tinha acabado de começar. Os dias seguintes foram manchetes, especulações, dedos apontados. Eduardo, o homem que dizia controlar tudo, perdeu contratos milionários, perdeu apoio de investidores, perdeu os aplausos da sociedade que tanto prezava. Mas, pela primeira vez, sentiu que talvez isso não importasse tanto. Ele procurou provas, encontrou barreiras intransponíveis. Procurou palavras, encontrou silêncios ensurdecedores. Mas encontrou também uma certeza que o corroía por dentro. Não dormiria outra noite sem saber a verdade. A confirmação veio, fria, estampada num papel oficial. O laço era real, sangue do mesmo sangue. Luna era sua filha, mas a mulher que um dia acreditou em suas promessas, Sofia, não estava disposta a recomeçar do ponto em que pararam. Ela tinha mudado, tinha aprendido a sobreviver, a se erguer sozinha. Tinha medo, e não era sem razão. Aquele homem um dia a havia abandonado. As manchetes gritavam o nome de Eduardo Albuquerque, antes sinônimo de sucesso e poder, agora de escândalo e vergonha. A imagem da pequena Luna, com seu vestido azul e olhos claros, estampava as capas de revistas de fofoca, ao lado de fotos de Eduardo e Beatriz, a noiva abandonada no altar. O império de Eduardo, construído sobre alicerces de mármore e acordos sigilosos, parecia ruir sob o peso de uma verdade inconveniente. Mas, estranhamente, ele sentia um alívio gélido, como se um peso invisível tivesse sido finalmente erguido de seus ombros. Aquele mundo de fachadas que antes o definia, agora parecia oco, sem sentido. A primeira coisa que fez foi se livrar dos parasitas. Secretários, assessores, amigos que viviam de sua sombra foram sumariamente dispensados. Cancelou reuniões, ignorou telefonemas de sócios furiosos e de uma Beatriz histérica, que exigia explicações e reparações. Seu foco era um só: encontrar Sofia e Luna. A confirmação do laço de sangue, fria e oficial, era apenas o primeiro passo. O desafio real era derrubar a muralha que Sofia havia erguido em torno de si e da filha. Ele foi ao ateliê em Santa Teresa, mas encontrou a porta trancada, um aviso de fechado por tempo indeterminado afixado. Tentou vizinhos, amigos em comum, qualquer pista que o levasse a elas. Sofia, porém, havia desaparecido como um fantasma, protegendo seu refúgio e o coração de Luna da tempestade que ele havia provocado. Dias se arrastaram em uma busca infrutífera, preenchidos pela angústia de cada porta fechada, cada ligação não atendida. Foi um antigo colega de faculdade, agora um detetive particular, quem finalmente localizou Sofia. Ela havia se mudado,
para um apartamento simples em um bairro mais afastado, buscando anonimato. A primeira tentativa de contato de Eduardo foi um desastre. Ela se recusou a atendê-lo, a voz carregada de uma mágoa antiga e uma desconfiança recém-adquirida. Não temos nada para conversar, Eduardo. Você já causou estrago demais, ela disse, e a ligação foi cortada. Ele não desistiu. Começou a aparecer perto da escola de Luna, mantendo uma distância respeitosa apenas para vê-la. Observava-a brincar no pátio, seu riso solto, a forma como seus cabelos voavam quando ela corria. Era um voyeur de sua própria paternidade, um fantasma em sua própria história. Sofia o notou. Seus olhos, antes cheios de uma curiosidade inocente, agora carregavam uma sombra de ressentimento. Ela acelerava o passo, apertava a mão de Luna, como se quisesse protegê-la de um perigo invisível. Um dia, ele a abordou na saída da escola, com um buquê de flores e um ursinho de pelúcia para Luna. Sofia o interceptou antes que ele pudesse se aproximar da filha. "O que você quer, Eduardo? Não é suficiente o circo que você armou?" Sua voz era baixa, mas carregada de uma fúria contida. "Eu só quero conhecer minha filha, Sofia. Eu tenho direito." A frase saiu mais dura do que ele pretendia. Ela riu, um riso amargo. Direito? Onde estava esse direito nos últimos 6 anos? Enquanto eu lutava para colocar comida na mesa, enquanto ela me perguntava por que não tinha um pai como os outros, onde estava você e seus direitos? Luna, percebendo a tensão, escondeu-se atrás da mãe, os olhos arregalados. Eduardo sentiu um nó na garganta. "Eu sei que errei, Sofia. Eu fui um covarde. Mas eu quero mudar. Por ela." A conversa foi curta e dolorosa. Sofia impôs condições. Visitas supervisionadas em locais neutros e sem a presença de imprensa ou qualquer pessoa de seu antigo mundo. Eduardo aceitou tudo. Ele reduziu horas em seus negócios, cortou laços com aqueles que o prendiam a tramas de fachada e a um estilo de vida que agora lhe parecia vazio. Começou a frequentar cursos de culinária básica, a pesquisar sobre desenhos animados infantis, a decorar datas de vacina. Ele tentava, com uma dedicação quase obsessiva, compensar o tempo perdido. As primeiras visitas foram estranhas. Luna inicialmente era tímida, escondendo-se atrás de Sofia. Mas a inocência infantil é um terreno fértil para a curiosidade. Eduardo, desajeitado, tentava contar histórias, mas Luna só queria saber sobre o príncipe do desenho. Ele se esforçou para se encaixar no universo dela. Aprendeu a fazer tranças tortas nos cabelos de suas bonecas, a desenhar super-heróis desengonçados, a cantarolar músicas infantis que nunca imaginou que soubesse. Sofia observava de longe, uma mistura de ceticismo e uma pontada de algo que ela não queria admitir. Esperança. Ele estava ali de verdade. Não era mais a sombra distante de um passado doloroso, mas a parede invisível que ela mantinha erguida entre eles era quase impenetrável. Ela respondia às suas perguntas com monossílabos, mantinha a distância física, e seus olhos, embora menos hostis, ainda carregavam a cicatriz da traição. Foi a pequena Luna quem começou a rachadura. Em noites de insônia, quando os pesadelos do monstro do armário a assombravam, ela pedia que Eduardo ficasse mais um pouco. "Papai, conta mais uma história. O monstro não gosta de barulhos de passos de papai." E ele ficava. Dormia no sofá, desajeitado, mas presente. E sem perceber, Sofia deixava. Ela via a filha adormecer nos braços de um pai que ela havia negado por tanto tempo, e algo dentro dela amolecia, uma fração de milímetro por vez. Meses se passaram assim, em passos cautelosos, como se estivessem andando sobre cacos de vidro. Eduardo, antes um homem de decisões rápidas e certeiras, agora aprendia a paciência. Sofia, antes uma mulher de certezas absolutas, agora se permitia a dúvida. A presença dele na vida de Luna se tornou uma rotina, um novo normal. Ele já sabia o sabor favorito de sorvete de Luna, a cor de sua escova de dentes e o nome de seu ursinho de pelúcia. Pequenas vitórias que valiam mais do que qualquer contrato assinado. Ainda assim,
A barreira entre Sofia e Eduardo persistia. Eles eram pais de Luna, mas não eram nada um para o outro. E então, numa tarde chuvosa, enquanto os três estavam na sala, Luna desenhando e Eduardo tentando montar um quebra-cabeça de 1000 peças, uma pergunta inocente mudou tudo. Luna olhou para Eduardo, depois para Sofia, e com a simplicidade que só uma criança tem, perguntou: "Por que você não mora aqui se já mora no meu coração, papai?" A resposta não veio de nenhum dos dois adultos, mas o olhar que se cruzou entre Sofia e Eduardo revelou o que nenhum deles mais sabia esconder. Estavam cansados de viver entre muros. O silêncio da sala foi preenchido por uma nova possibilidade, um futuro que até então parecia inatingível. A rachadura na parede de Sofia havia se tornado uma fenda. A pergunta inocente de Luna pairou no ar, uma ponte invisível entre os dois adultos. Eduardo sentiu o coração acelerar, um misto de esperança e pavor. Ele olhou para Sofia, e o que viu em seus olhos não foi mais a desconfiança ou a mágoa, mas um cansaço profundo, uma vulnerabilidade que ela raramente permitia transparecer. Aquele momento era um divisor de águas, o ponto de não retorno. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre eles mudou sutilmente. Eduardo passou a ficar mais tempo no apartamento. Não apenas para Luna, mas para Sofia também. Ele ajudava com as tarefas domésticas, consertava pequenos defeitos, trazia café da manhã. Sofia, por sua vez, começou a relaxar em sua presença. As conversas, antes restritas aos assuntos de Luna, se estenderam para o trabalho dela, para as memórias que compartilhavam, para os sonhos que haviam deixado para trás. Eles riam juntos às vezes de pequenas coisas, como as trapalhadas de Luna ou as tentativas desastradas de Eduardo na cozinha. A parede que Sofia havia construído, tijolo por tijolo, estava ruindo. Não por completo, mas em pontos estratégicos, permitindo que a luz e o ar entrassem. Ela ainda tinha suas reservas, seus medos, mas a presença constante e dedicada de Eduardo, a forma como ele olhava para Luna, a maneira como ele a olhava, começava a desarmá-la. Ele não era mais o magnata, distante e egoísta. Era o pai de Luna, o homem que estava ali, presente, e que parecia genuinamente arrependido. A vida deles, antes uma tempestade constante, parecia encontrar uma quase calmaria. Eduardo havia se afastado de seu antigo mundo, focando-se em projetos, menores, mais sustentáveis, que não exigiam a mesma rede de contatos e compromissos sociais. Ele estava aprendendo a viver uma vida diferente, mais simples, mais real. Luna florescia com a presença do pai, sua alegria contagiante preenchendo o apartamento. Foi numa tarde de terça-feira, enquanto Luna estava na escola e Sofia trabalhava, em uma nova encomenda em seu ateliê improvisado na sala, que o telefone de Eduardo tocou. O número era desconhecido, mas a sensação que o invadiu foi de um frio na espinha. Ele atendeu e, do outro lado da linha, uma voz que ele pensava ter deixado no passado ecoou, fria e calculista. Era Beatriz. Então, Eduardo, parece que você trocou o luxo por um conto de fadas de quinta categoria, não é? A voz dela era um veneno destilado. Eu te dei uma chance, eu te dei tudo, e você me humilhou publicamente por uma aventura do passado. Eduardo sentiu o pânico voltar. Ele se afastou da sala indo para a cozinha, tentando abafar a voz de Beatriz. O que você quer, Beatriz? O que eu quero? Eu quero o que me é de direito. E se você não voltar para o seu lugar, se não desfizer essa palhaçada de família, feliz que você está montando, eu garanto que você vai perder tudo. Cada centavo, cada contrato, cada pedaço de reputação que ainda te resta. Eu tenho provas, Eduardo, provas do que você fez no passado, coisas que te levariam à ruína completa. Eu arquitetara contratos, festas, silêncios. Eu juro que tenho o poder de acabar com tudo outra vez. A ameaça de Beatriz não tinha mais a força de antes, não para o Eduardo que ele havia se tornado. Mas mesmo assim, balançou o chão sob seus pés. O medo de perder tudo de novo, o medo de arrastar Sofia e Luna para o lamaçal de seu passado, o paralisou. Ele se encostou na parede, o rosto pálido. Sofia, que estava na sala, ouviu tudo.
A voz de Beatriz, embora abafada, era inconfundível. Ela viu o pânico voltar ao olhar de quem prometia mudar. O medo de perder tudo de novo. Por um instante, o fantasma do passado, daquele homem que a havia abandonado à própria sorte, pareceu ressurgir. Mas antes que ele pudesse falar, antes que ele pudesse ceder ao pânico e tomar uma decisão precipitada, ela se aproximou, seus olhos fixos nos dele. "Se for para cair, caímos juntos, Eduardo", ela disse, sua voz firme, sem um pingo de hesitação. "Só não me deixe sozinha de novo." Ali o que restava de dúvida virou poeira. A parede de Sofia desmoronou completamente. O medo de Eduardo se dissipou diante daquela certeza inabalável. Ele não estava mais sozinho. A nova cerimônia foi silenciosa, sem fotógrafos, sem listas de políticos, sem contratos assinados em guardanapos de restaurante caro. Não houve pompa nem luxo, apenas a verdade e a simplicidade. Foi na cozinha pequena do apartamento de Sofia, com o cheiro de bolo recém-assado no ar e o sol da tarde entrando pela janela. Luna, sentada no chão, ria enquanto espalhava farinha pelo chão, ajudando a fazer o bolo. Um cachorro vira-lata que havia sido resgatado por Luna e ganhara o nome de Estrela, porque, segundo a pequena, toda a casa feliz precisa de uma. Latia alegremente. Eduardo se ajoelhou diante de Sofia, não com uma aliança de diamante, mas com um olhar que prometia uma vida inteira. Sofia sorriu, e pela primeira vez em anos, seu sorriso era completo, sem sombras. Luna, alheia à profundidade do momento, apenas apontou para o bolo. "Mamãe, papai, a gente vai casar com bolo?" E ali, entre risadas infantis, farinha espalhada e um cachorro feliz, eles se uniram. Não era o casamento que o mundo esperava, mas era o casamento que eles precisavam. Era o início de uma nova história, construída sobre a verdade, a coragem e, finalmente, o amor. O cheiro de bolo de fubá com goiabada, feito a 4 mãos desajeitadas, tornou-se o perfume oficial daquele pequeno apartamento. A cozinha, antes apenas um cômodo funcional, virou o coração da casa, palco de risadas, farinha espalhada e discussões sobre qual desenho animado assistir. Eduardo, o magnata que antes jantava em restaurantes estrelados e dormia em lençóis de seda egípcia, agora achava um conforto inusitado em cadeiras de plástico e no barulho da máquina de lavar. Ele aprendia a cozinhar pratos simples, a consertar brinquedos quebrados e a ler histórias para Luna com vozes engraçadas, algo que nunca imaginou ser capaz. Sofia, por sua vez, observava a transformação de Eduardo com uma mistura de fascínio e cautela. A parede que ela havia derrubado não significava que as cicatrizes do passado tivessem desaparecido. Havia momentos em que a dúvida a assaltava, uma pontada de medo de que tudo fosse um sonho, uma miragem que se desfaria ao primeiro sinal de tempestade. Mas a presença de Eduardo, sua dedicação inabalável à Luna, a forma como ele a olhava, com uma ternura que ela não via há anos, a tranquilizava. Eles estavam construindo algo novo, tijolo por tijolo, não mais com mármore e ouro, mas com paciência e verdade. Luna, a pequena estrela que iluminava a casa, era o elo mais forte daquela nova família. Ela se adaptava com a facilidade das crianças, abraçando a presença do pai com uma alegria contagiante. Suas perguntas inocentes, antes um catalisador para a verdade, agora eram a cola que os unia. "Papai, a gente vai casar com bolo de novo. Amanhã?" ela perguntava, e a risada de Eduardo e Sofia preenchia o ambiente, dissipando qualquer sombra. A calmaria, no entanto, era apenas a quietude antes da tempestade. Beatriz não era uma mulher que aceitava a derrota, muito menos a humilhação pública. Seu silêncio nos dias seguintes ao casamento desfeito era mais ameaçador do que qualquer grito. Eduardo sabia que ela estava tramando, mas não sabia de onde viria o golpe. A primeira investida veio de onde menos esperava, mas onde mais doía. Não foi uma manchete de jornal, nem uma ação judicial contra seus negócios. Foi uma visita inesperada. Uma tarde, enquanto Sofia estava no ateliê e Luna brincava no parquinho do condomínio com Eduardo, uma figura elegante e imponente se aproximou.
Beatriz, impecável em um tailleur de grife, um sorriso gelado nos lábios, observava Luna de longe. Eduardo sentiu o sangue gelar. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Sua voz era um rosnado baixo. Ela o ignorou, seus olhos fixos em Luna, que, alheia à atenção, corria atrás de uma borboleta. Então essa é a menina que destruiu o meu casamento. Ela é interessante. Não ouse se aproximar dela, Eduardo disse, colocando-se entre Beatriz e Luna. Calma, querido. Eu só vim fazer uma visita de cortesia. Afinal, somos quase família, não é? Ou seremos em breve. O tom de Beatriz era carregado de uma insinuação que fez os pelos de Eduardo se eriçarem. Eu soube que você está tentando se reerguer, Eduardo. Que fofo. Mas o mundo dos negócios não perdoa fraquezas, e a sua maior fraqueza agora é essa criança. Ela não disse mais nada, apenas lançou um olhar significativo para Luna e para Eduardo, virou-se e foi embora, deixando um rastro de perfume caro e um pressentimento sombrio. A ameaça, antes velada, agora era explícita. Beatriz não queria apenas destruir a reputação de Eduardo. Ela queria atingir o que ele mais amava. Eduardo voltou para o apartamento, o coração apertado. Sofia percebeu sua expressão. O que aconteceu? Ela perguntou, largando o pincel. Ele contou sobre a visita de Beatriz, a ameaça, o veneno em suas palavras. Sofia ouviu em silêncio, seu rosto se contorcendo em uma mistura de raiva e medo. Ela não vai tocar na Luna, Sofia disse, sua voz firme, mas com uma pontada de pânico. Eu não vou deixar. Os dias seguintes foram de tensão. Eduardo redobrou a segurança de Luna, contratou um motorista para levá-la e buscá-la, na escola, sempre acompanhada. Sofia passou a evitar sair sozinha, sentindo-se constantemente observada. O medo de Beatriz era palpável, uma nuvem escura pairando sobre a felicidade recém-conquistada. A segunda investida de Beatriz veio através de um processo judicial. Não era sobre os negócios de Eduardo, nem sobre a anulação do casamento. Era uma ação de guarda. Beatriz, com a ajuda de advogados renomados e um dossiê recheado de informações distorcidas sobre o passado de Sofia e a irresponsabilidade de Eduardo, pedia a guarda provisória de Luna, alegando que a criança estava em um ambiente instável e inadequado. Ela é louca, Sofia exclamou, as mãos tremendo ao ler a intimação. Ela quer tirar a Luna de mim, de nós. Eduardo a abraçou, sentindo o tremor em seu corpo. Ela não vai conseguir, Sofia. Eu não vou deixar. Nós não vamos deixar. Pela primeira vez, eles se viram diante de um inimigo que não podiam ignorar. Beatriz não estava brincando. Ela estava disposta a ir até as últimas consequências para se vingar, usando Luna como peão em seu jogo cruel. A luta seria no tribunal, sob os holofotes da mídia, e a cada passo, eles teriam que desenterrar o passado, expor feridas antigas e lutar pela família que haviam acabado de construir. O amor, eles descobriram, era uma batalha diária, e estavam prestes a enfrentar a maior de suas guerras. A intimação judicial era um golpe certeiro, um lembrete brutal de que o passado de Eduardo não podia ser simplesmente apagado. A calmaria em que viviam foi estilhaçada, substituída por uma ansiedade crescente. Sofia sentia o pânico apertar o peito, o medo de perder Luna, a única coisa que realmente importava em sua vida. Eduardo, por sua vez, sentia a raiva borbulhar, uma fúria contida contra Beatriz, que ousava usar sua filha como arma de vingança. Eles contrataram os melhores advogados que Eduardo ainda podia pagar. Uma equipe que, apesar de surpresa com a reviravolta na vida do magnata, se comprometeu a lutar por eles. As reuniões eram longas e exaustivas, repletas de termos jurídicos e estratégias processuais. Eles precisavam provar que Luna estava em um ambiente seguro e amoroso, e que as alegações de Beatriz eram infundadas. O problema era que Beatriz tinha poder, influência e, mais importante, um dossiê com informações que, se distorcidas, poderiam manchar a imagem de Sofia e Eduardo. O passado de Sofia, sua luta para criar Luna sozinha, as dificuldades financeiras, tudo poderia ser usado contra ela.
E o passado de Eduardo, sua vida de excessos, seus relacionamentos superficiais, sua ausência na vida da filha, seria um prato cheio para a defesa de Beatriz. Eles vão vasculhar tudo, Sofia, o advogado alertou. Cada passo que você deu, cada decisão, e a sua relação com Eduardo, a forma como vocês se reencontraram, tudo será questionado. Sofia sentiu um calafrio. Eu não tenho nada a esconder, eu sempre fiz o melhor pela minha filha. Eu sei, Sofia, mas a justiça nem sempre vê as coisas como elas são. Eles vão tentar pintar um quadro de instabilidade, de irresponsabilidade. E o fato de Eduardo ter aparecido agora, depois de 6 anos, pode ser usado contra ele. Eduardo apertou a mão de Sofia. Nós vamos enfrentar isso juntos. A mídia, que havia se acalmado um pouco após o escândalo do casamento, voltou a atacar com ferocidade. Os jornais e programas de fofoca exploravam cada detalhe do processo de guarda, transformando a vida de Luna em um espetáculo público. Fotos antigas de Eduardo em festas luxuosas eram comparadas com imagens de Sofia em seu ateliê modesto. A narrativa era clara. A mãe solteira pobre contra a rica ex-noiva, com a criança como prêmio. Luna, apesar de pequena, começou a sentir a mudança no ar. Ela via os pais mais tensos, as conversas sussurradas, os olhares preocupados. Um dia, na escola, uma coleguinha perguntou: "Sua mãe é aquela mulher da TV que fala que você não tem pai?" Luna não entendeu completamente, mas sentiu a pontada da maldade. Ela voltou para casa calada, os olhos mareados. Sofia a abraçou, o coração em pedaços. "Não importa o que as pessoas digam, meu amor. Você tem um pai e ele te ama muito. E nós dois te amamos mais do que tudo no mundo." Eduardo, ao ver a tristeza nos olhos de Luna, sentiu uma determinação férrea. Ele não permitiria que Beatriz tirasse a paz de sua filha. Ele não permitiria que ela destruísse a família que ele estava construindo. O primeiro dia no tribunal foi um circo. Repórteres e fotógrafos se acotovelavam na porta, ávidos por uma imagem, uma declaração. Beatriz chegou impecável, com um sorriso de superioridade, acompanhada de seus advogados e uma assessora de imprensa. Eduardo e Sofia chegaram juntos, de mãos dadas, com Luna no meio, protegida entre eles. Dentro da sala de audiência, o clima era pesado. As acusações de Beatriz eram apresentadas com frieza calculista. Ela alegava que Eduardo era um pai ausente e irresponsável, que Sofia era instável e incapaz de proporcionar um ambiente adequado para a criança. As evidências eram distorcidas, as meias-verdades apresentadas como fatos. Quando Sofia foi chamada para depor, ela sentiu as pernas tremerem. Mas ao olhar para Luna sentada no banco com Eduardo, seus olhos transmitindo apoio e amor, ela encontrou a força. Ela contou sua história com dignidade, sem vitimismo, mas com a verdade crua de suas lutas. Falou sobre as noites sem dormir, os sacrifícios, a alegria de ver Luna crescer. Falou sobre a dor de ser abandonada, mas também sobre a força que encontrou em si mesma. Eduardo, ao depor, não tentou se defender de seu passado. Ele admitiu seus erros, sua covardia, sua ausência. Mas falou sobre a transformação que Luna havia operado em sua vida, sobre o arrependimento genuíno e o desejo de ser um pai presente e um parceiro para Sofia. Ele falou sobre o amor que sentia por Luna, um amor que o havia mudado para sempre. A audiência se arrastou por dias, cada sessão um novo round de acusações e defesas. Beatriz parecia incansável em sua vingança, desenterrando cada detalhe embaraçoso, cada falha. Mas a cada ataque, Sofia e Eduardo se uniam mais, sua determinação fortalecida. Eles não estavam apenas lutando pela guarda de Luna, estavam lutando pela sua própria redenção, pela chance de construir uma vida baseada na verdade e no amor, longe das sombras do passado. A batalha era árdua, mas eles estavam prontos para lutar até o fim. Os dias no tribunal se arrastavam em uma névoa de exaustão e tensão. Cada sessão era um novo assalto à privacidade de Sofia e Eduardo, um desfile de testemunhas e documentos que tentavam pintar um quadro distorcido de suas vidas. Beatriz, com sua postura impecável e frieza calculista, parecia incansável em
sua missão de desmantelar a recém-formada família. Ela trouxe à tona antigas dívidas de Sofia, contratos de trabalho temporário, a falta de um endereço fixo por um período após o nascimento de Luna. Tudo transformado em evidência de instabilidade. Para Eduardo, ela desenterrou artigos de tabloides sobre suas festas extravagantes, depoimentos de ex-funcionários sobre sua suposta negligência e até mesmo um antigo processo por um acidente de carro que ele havia causado na juventude. Tudo para reforçar a imagem de um homem irresponsável e inconstante. Apesar da dor de ter suas vidas expostas e julgadas, Sofia e Eduardo se mantinham firmes. Eles se apoiavam mutuamente, trocando olhares de encorajamento e apertos de mão discretos. Sob a mesa, a cada acusação eles sentiam a necessidade de proteger Luna ainda mais forte. Luna, por sua vez, estava cada vez mais consciente da atmosfera pesada. Ela notava os pais mais cansados, os sorrisos forçados. As perguntas indiscretas de coleguinhas na escola se tornaram mais frequentes e ela começou a se isolar. Um dia, voltou para casa com os olhos inchados, segurando um desenho amassado. Era um retrato da família, ela, Sofia e Eduardo, com um grande X vermelho sobre o rosto de Beatriz que ela havia desenhado no canto. Mamãe, por que a tia Beatriz não gosta da gente? Ela perguntou a voz embargada. Sofia a abraçou forte, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não entende, meu amor, mas isso não importa. O que importa é que nós nos amamos e vamos ficar juntos. Eduardo, ao ver a angústia da filha, sentiu uma pontada de culpa. Ele era o responsável por aquela tempestade. Naquela noite, ele e Sofia conversaram longamente. Ele expressou seu medo de que Luna fosse traumatizada por toda aquela exposição, que o passado dele continuasse a assombrá-los. Eu não quero que ela pague pelos meus erros, Sofia. Talvez seja melhor eu me afastar um pouco, até que tudo isso passe. Proteger vocês. Sofia o olhou nos olhos, sua expressão séria. Não, você não vai se afastar. Não de novo. Se você fizer isso, ela vai sentir que foi abandonada de novo. E eu não vou ter forças para explicar. Nós somos uma família agora. E famílias enfrentam as coisas juntas. Você está aqui, Eduardo. E é aqui que você vai ficar. Aquelas palavras, proferidas com a mesma firmeza que ela usara na cozinha, foram um bálsamo para Eduardo. A dúvida se dissipou, substituída por uma renovada determinação. Ele não fugiria. Ele lutaria. A defesa de Beatriz, percebendo que as acusações de irresponsabilidade não estavam surtindo o efeito desejado, decidiu mudar a tática. Em um dos dias mais tensos do julgamento, o advogado de Beatriz apresentou um depoimento surpresa. Era de uma antiga babá que havia trabalhado para Eduardo anos atrás antes do escândalo. A mulher, visivelmente nervosa, mas com um roteiro bem ensaiado, descreveu Eduardo como um homem volátil, que tinha acessos de raiva e era propenso a explosões de temperamento quando contrariado. Ela insinuou que ele não tinha paciência com crianças e que sua presença poderia ser prejudicial ao desenvolvimento emocional de Luna. A sala ficou em silêncio. Sofia sentiu o estômago revirar. Aquela era uma mentira cruel, mas que, vinda de uma testemunha imparcial, poderia ser devastadora. Eduardo, ao seu lado, cerrou os punhos, seu rosto endurecido. Ele sabia que Beatriz estava usando seu temperamento impulsivo do passado, algo que ele havia lutado para controlar, para pintá-lo como um monstro. O advogado de Sofia e Eduardo, imediatamente, contestou a relevância do depoimento, alegando que era uma tentativa de difamação e que a testemunha não tinha contato com Luna. Mas o estrago já estava feito. A dúvida pairava no ar. Ao final da sessão, enquanto saíam do tribunal sob uma chuva de flashes, Eduardo parou, virou-se para os repórteres e, com uma voz clara e firme, algo que ele nunca havia feito antes, declarou: Eu cometi muitos erros no passado. Eu fui um homem egoísta e irresponsável. Mas Luna me mudou. Sofia me mudou. Eu sou um pai agora. E eu vou lutar por minha filha com todas as minhas forças. Nenhuma mentira, nenhuma calúnia vai me afastar dela. Nós somos uma família e vamos permanecer juntos.
A declaração pegou a todos de surpresa, inclusive Sofia. Não era o Eduardo calculista de antes, mas um homem que falava com o coração. As manchetes do dia seguinte, pela primeira vez, não eram apenas sobre o escândalo, mas sobre a declaração apaixonada de um pai. A batalha estava longe de terminar, mas um novo capítulo havia sido escrito, não apenas no tribunal, mas na história de Eduardo e Sofia. A luta era árdua, mas eles estavam mais unidos do que nunca, prontos para enfrentar o que viesse. A declaração apaixonada de Eduardo reverberou além dos corredores do tribunal. As manchetes, antes focadas no escândalo e na vingança, agora dividiam espaço com a imagem de um pai arrependido e determinado. A opinião pública, volúvel por natureza, começou a se inclinar, dividida entre a fúria de Beatriz e a inesperada vulnerabilidade de Eduardo. Alguns o viam como um homem transformado, outros como um manipulador tentando limpar sua imagem. Mas uma coisa era inegável. Ele havia se exposto, e isso por si só era um ato de coragem para alguém que sempre viveu sob a máscara da perfeição. Beatriz, no entanto, não era de recuar. A declaração de Eduardo a enfureceu ainda mais. Ela via aquilo como um golpe de marketing, uma tentativa barata de manipular a opinião pública. Seu advogado, um homem astuto e sem escrúpulos, intensificou a pressão. A nova tática era atacar a moral de Sofia. Em uma das sessões seguintes, o advogado de Beatriz apresentou depoimentos de antigos conhecidos de Sofia, pessoas que ela mal lembrava. Eram vizinhos de pensões antigas, colegas de trabalhos temporários, que, sob a influência de Beatriz, teciam comentários maldosos sobre sua vida pessoal, insinuando relacionamentos instáveis e uma vida desregrada. Uma ex-colega de um café onde Sofia trabalhou por um tempo, forçada a depor, falou sobre as dificuldades financeiras de Sofia e como ela se virava para pagar as contas, deixando no ar uma sugestão de que ela poderia ter se envolvido em situações questionáveis. Sofia ouvia as acusações com o rosto em chamas, sentindo a humilhação pública. Ela havia trabalhado duro, sacrificado tudo por Luna, e agora sua dignidade estava sendo pisoteada. Eduardo, ao seu lado, sentia a impotência corroê-lo. Ele queria gritar, defender Sofia, mas seu advogado o segurava, lembrando-o da necessidade de manter a calma e a compostura. Isso é um absurdo, a Sofia sussurrou para seu advogado durante um breve recesso. Eu nunca fiz nada de errado, eu só estava tentando sobreviver. Eu sei, Sofia, mas eles estão tentando pintar você como uma mãe irresponsável, que não tem condições de criar uma criança. E o fato de você ter se mudado tanto, de ter tido empregos temporários, eles vão usar tudo isso. A pressão era imensa. Sofia começou a ter pesadelos, revivendo os momentos mais difíceis de sua vida, a solidão, a incerteza. Ela se sentia exposta, nua diante de um mundo que a julgava. Eduardo tentava acalmá-la, lembrando-a de sua força, de tudo o que ela havia superado. Ele a abraçava forte, prometendo que não a deixaria cair. Um dia, Luna, percebendo a tristeza da mãe, trouxe um de seus desenhos. Era um sol grande e sorridente, com raios coloridos. Mamãe, você é meu sol. Você não pode ficar triste. As palavras de Luna foram um raio de luz na escuridão. Sofia sentiu uma onda de amor e gratidão. Ela não podia se dar ao luxo de desmoronar. Ela tinha Luna, e Luna precisava dela forte. A defesa de Sofia e Eduardo, por sua vez, começou a apresentar testemunhas que pudessem contrapor as acusações de Beatriz. Trouxeram a diretora da escola de Luna, que atestou o bom desempenho da menina e a participação ativa de Sofia, e mais recentemente, de Eduardo na vida escolar. A vizinha mais velha de Sofia, Dona Clara, uma senhora de bom coração que sempre a ajudou, depôs sobre a dedicação de Sofia como mãe e a alegria que a chegada de Eduardo trouxe para a casa. A Sofia é uma mãe exemplar meritíssimo, Dona Clara disse, sua voz embargada. Ela criou essa menina sozinha com muito amor e sacrifício. E o senhor Eduardo, ele pode ter demorado, mas quando chegou, chegou para ficar. É um pai maravilhoso. E a Luna está mais feliz do que nunca.
Apesar dos depoimentos positivos, a balança ainda parecia pender para o lado de Beatriz. Ela era rica, influente, e sua narrativa de salvar Luna de um ambiente instável era poderosa. O juiz, um homem sério e imparcial, ouvia a tudo com atenção, mas seu semblante permanecia indecifrável. A última cartada de Beatriz foi a mais cruel. Ela solicitou uma avaliação psicológica de Luna, alegando que a criança poderia estar confusa e traumatizada pela situação familiar. A ideia era que a psicóloga, de alguma forma, encontrasse indícios de que Luna estaria melhor sob a guarda de Beatriz, ou que a presença de Eduardo era prejudicial. Sofia e Eduardo se opuseram veementemente, mas o juiz, querendo garantir o bem-estar da criança, acatou o pedido. Luna teria que passar por sessões com uma psicóloga infantil que faria um relatório para o tribunal. A notícia atingiu Sofia como um soco no estômago. Eles vão machucar a Luna. Ela é tão pequena, tão inocente. Eduardo a abraçou, sentindo o mesmo medo. Nós vamos prepará-la, Sofia. Vamos explicar que é para o bem dela, que não há nada de errado com ela. E vamos estar lá, em cada passo. A ideia de Luna ser submetida a interrogatórios, mesmo que por uma profissional, era angustiante. Eles sabiam que a psicóloga seria imparcial, mas o medo de que Luna dissesse algo que pudesse ser mal interpretado, algo que pudesse ser usado contra eles, era constante. A batalha estava se tornando cada vez mais pessoal, mais dolorosa. Mas eles não tinham escolha. A próxima etapa seria a mais delicada de todas, e o destino de Luna e de sua nova família estava em jogo. A notícia da avaliação psicológica de Luna pairou sobre o apartamento como uma sombra pesada. Sofia sentia o coração apertar a cada vez que olhava para a filha, imaginando-a em uma sala estranha, respondendo a perguntas sobre sua vida, seus sentimentos. Eduardo, embora tentando manter a calma por Sofia, sentia a mesma angústia. Eles sabiam que a imparcialidade da psicóloga era crucial, mas o medo da interpretação do viés era real. Eles se sentaram com Luna, explicando da forma mais suave possível o que aconteceria. Uma tia vai conversar com você, meu amor, Sofia disse, acariciando os cabelos da filha. Ela só quer saber se você está feliz, se está gostando da escola, se está brincando bastante. E se ela perguntar sobre a tia, Beatriz? Luna perguntou, os olhos grandes e preocupados. Eduardo se ajoelhou, segurando as pequenas mãos de Luna. Você só precisa dizer a verdade, princesa. Dizer o que você sente, o que você pensa. Não precisa ter medo de nada. Nós vamos estar aqui esperando por você. Luna, com a sabedoria peculiar das crianças, pareceu entender a seriedade do momento. Ela abraçou os pais com força, prometendo ser muito corajosa. As sessões com a psicóloga começaram. A cada vez que Luna saía para encontrar a profissional, Sofia e Eduardo ficavam na sala de espera, os minutos se arrastando como horas. Eles tentavam se distrair, mas seus olhos estavam fixos na porta, esperando o retorno de Luna. Quando ela voltava, parecia um pouco mais pensativa, mas sempre com um sorriso para os pais. Ela contava sobre os desenhos que fazia, os jogos que jogava, mas nunca sobre o conteúdo das conversas. A psicóloga, doutora Helena, era uma mulher experiente e empática. Ela conduzia as sessões com delicadeza, criando um ambiente seguro para Luna se expressar. Ela observava a interação da menina com os pais antes e depois das sessões, a forma como Luna se agarrava a Sofia, a maneira como Eduardo a fazia rir. Enquanto Luna fazia suas sessões, o processo judicial continuava. A defesa de Beatriz, sem mais argumentos sólidos para atacar a conduta dos pais, começou a focar na riqueza de Beatriz. Eles argumentavam que Luna teria acesso a uma educação de elite, a viagens internacionais, a uma vida de privilégios que Sofia e Eduardo, em seu novo estilo de vida mais modesto, não poderiam proporcionar. Era um argumento frio e materialista, que tentava desqualificar o amor e o afeto em favor do luxo. Eles estão tentando comprar a juíza, Sofia exclamou indignada. Como podem dizer que dinheiro é mais importante que o amor de uma família? Eduardo sentiu a mesma revolta. Eles não entendem, Sofia. Eles vivem em um mundo onde tudo tem um preço,
Mas Luna não é um objeto. Ela é nossa filha. A equipe jurídica de Sofia e Eduardo trabalhou arduamente para contrapor esse argumento, enfatizando que o bem-estar de uma criança não se mede em bens materiais, mas em afeto, segurança emocional e um ambiente familiar saudável. Eles trouxeram testemunhas que podiam atestar a qualidade de vida que Luna tinha, as atividades que ela fazia, o carinho que recebia. Finalmente, após semanas de sessões, o relatório da doutora Helena foi concluído e entregue ao tribunal. Sofia e Eduardo esperavam ansiosamente pelo conteúdo, seus corações batendo forte. Era o documento que poderia selar o destino de Luna. A leitura do relatório começou. A doutora Helena descreveu Luna como uma criança inteligente, criativa e emocionalmente saudável. Ela destacou a forte ligação afetiva de Luna com Sofia, descrevendo a mãe como uma figura de apego segura e amorosa que proporcionava um ambiente estável e acolhedor, apesar das dificuldades enfrentadas no passado. Em relação a Eduardo, o relatório foi ainda mais revelador. A doutora Helena notou a alegria genuína de Luna na presença do pai, a forma como ela o via como um herói e a segurança que ele transmitia. Ela destacou a dedicação de Eduardo em aprender a ser pai, sua paciência e o esforço em se adaptar ao universo infantil de Luna. O relatório concluía que a presença de Eduardo era fundamental para o desenvolvimento emocional da criança, preenchendo uma lacuna importante em sua vida. A parte mais impactante do relatório, no entanto, foi a análise da relação de Luna com a figura paterna. A doutora Helena observou que, apesar da ausência inicial de Eduardo, Luna havia construído uma imagem idealizada do pai, baseada nas histórias que Sofia contava. A chegada de Eduardo e sua dedicação em se tornar o pai que Luna merecia havia solidificado essa imagem de forma positiva. O relatório enfatizava que afastar Luna de Eduardo naquele momento seria prejudicial ao seu desenvolvimento psicológico e à sua percepção de figura paterna. Sobre Beatriz, o relatório foi mais sutil, mas igualmente contundente. A doutora Helena mencionou que Luna expressava confusão e um certo receio em relação à tia Beatriz, associando-a a momentos de tensão e tristeza para seus pais. A psicóloga concluiu que a interferência de Beatriz na vida de Luna, especialmente com a ação judicial, estava causando estresse e insegurança na criança. Ao final da leitura, um silêncio pesado pairou na sala. Sofia e Eduardo se entreolharam, aliviados e emocionados. O relatório era um testemunho irrefutável do amor e da dedicação deles. O juiz, que havia ouvido a tudo com atenção, agora olhava para Beatriz com uma expressão séria. A estratégia dela havia falhado. A verdade de uma família construída no afeto havia prevalecido sobre a frieza do dinheiro e da vingança. A batalha ainda não estava totalmente ganha, mas a vitória moral era evidente. O relatório da doutora Helena foi um divisor de águas. O silêncio que se seguiu à sua leitura no tribunal era pesado, mas para Sofia e Eduardo era um silêncio de alívio, de esperança. A verdade, finalmente, havia sido dita por uma voz imparcial, uma voz que não podia ser comprada ou distorcida. Beatriz, sentada à sua mesa, parecia ter encolhido. Seu semblante, antes tão confiante, estava agora marcado por uma fúria contida, mas também por um visível desconcerto. Sua estratégia de usar a criança como arma havia se voltado contra ela. Nos dias que se seguiram, a atmosfera no tribunal mudou. O juiz, que antes mantinha uma postura neutra, agora parecia inclinar-se visivelmente para o lado de Sofia e Eduardo. Os advogados de Beatriz, percebendo o terreno perdido, tentaram uma última cartada, alegando que o relatório da psicóloga era tendencioso, mas seus argumentos soavam vazios e desesperados. A mídia, sempre atenta às reviravoltas, começou a mudar o tom. As reportagens agora destacavam a força de Sofia como mãe, a transformação de Eduardo e a inocência de Luna. A história da família que se reencontrava e lutava contra as adversidades começou a cativar o público, que se cansava da narrativa de vingança de Beatriz. Apesar da virada a seu favor, Sofia e Eduardo ainda sentiam o peso da batalha. A exposição pública, as sessões no tribunal,
Tudo era exaustivo. Eles queriam apenas que tudo aquilo terminasse para poderem voltar à sua vida simples, à sua cozinha cheia de farinha e risadas. Finalmente, o dia da decisão chegou. A sala de audiência estava lotada, com a presença de jornalistas e curiosos. Sofia apertava a mão de Eduardo, que segurava Luna no colo. A pequena, alheia à atenção do momento, desenhava em um caderninho. O juiz entrou na sala, e um silêncio absoluto se instalou. Ele leu a sentença com uma voz clara e firme. A decisão foi unânime. A guarda de Luna seria concedida a Sofia, com Eduardo tendo direitos de visitação amplos e irrestritos, além de responsabilidades financeiras compartilhadas. O juiz enfatizou a importância da presença de ambos os pais na vida de Luna, citando o relatório da doutora Helena como prova da forte ligação afetiva da criança com Sofia e Eduardo. Ele também fez uma menção velada à conduta de Beatriz, afirmando que a ação judicial havia causado estresse desnecessário à criança e que a corte priorizava o bem-estar emocional e psicológico de Luna acima de qualquer interesse material. Um suspiro de alívio coletivo preencheu a sala. Sofia e Eduardo se abraçaram forte, as lágrimas escorrendo por seus rostos. Luna, sentindo a mudança de energia, olhou para os pais e sorriu. "Acabou, mamãe?" "Acabou, meu amor. Acabou", Sofia respondeu, a voz embargada. Beatriz, por outro lado, levantou-se abruptamente, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria e incredulidade. Ela lançou um olhar de ódio para Sofia e Eduardo, antes de sair da sala batendo à porta. Sua vingança havia falhado. Para Sofia e Eduardo, a vitória no tribunal não era apenas sobre a guarda de Luna, era a validação de sua nova vida, de sua família. Eles haviam enfrentado o passado, as mentiras e as calúnias, e haviam saído mais fortes. Nos dias que se seguiram, a vida no apartamento voltou a ter seu ritmo. O cheiro de bolo de fubá, as risadas de Luna, a bagunça da farinha. Na cozinha, Eduardo e Sofia se permitiram respirar, a tensão se dissipando aos poucos. Eles planejavam o futuro, não mais com medo, mas com a certeza de que estavam juntos. No entanto, a sombra de Beatriz, embora derrotada no tribunal, ainda pairava. Ela havia perdido a batalha legal, mas sua sede de vingança não havia sido saciada. Eduardo sabia que ela não desistiria tão facilmente. A paz que eles haviam conquistado era frágil, e a qualquer momento uma nova tempestade poderia se formar no horizonte. Uma semana após a decisão judicial, Eduardo recebeu uma ligação de seu advogado. A voz do outro lado da linha era grave. "Eduardo, a Beatriz entrou com um recurso. Ela está apelando da decisão." O coração de Eduardo gelou. Ele olhou para Sofia, que brincava com Luna no tapete da sala, alheia à nova ameaça. A batalha não havia terminado. Era apenas um novo round, e Beatriz estava disposta a lutar até o último suspiro. A família que eles haviam construído, com tanto amor e sacrifício, seria novamente testada. A guerra estava longe de terminar. A notícia do recurso de Beatriz atingiu Eduardo como um soco no estômago. O alívio da vitória recente se desfez em amargura. Ele olhou para Sofia, que sorria enquanto Luna tentava equilibrar uma torre de blocos, e sentiu o peso da nova ameaça. A paz era uma miragem, e a guerra, longe de terminar, apenas mudava de campo de batalha. "Ela apelou", Eduardo disse a Sofia, a voz baixa, quase um sussurro quando Luna finalmente dormiu. Sofia sentiu o ar sair de seus pulmões. O cansaço, que ela pensava ter superado, voltou com força total. Mas por quê? O relatório da psicóloga foi tão claro, o juiz foi tão justo. Para ela, não é sobre justiça, Sofia. É sobre vingança. É sobre controle. Ela não aceita ter perdido. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Ela vai usar todos os recursos, todas as brechas, e o sistema permite isso. A exaustão era palpável entre eles. Haviam derramado lágrimas, exposto suas vidas, enfrentado a humilhação pública. A ideia de passar por tudo aquilo novamente, de ver Luna novamente no centro de uma disputa cruel, era desoladora. No entanto, a desesperança durou pouco.
A cada novo desafio, a cada golpe de Beatriz, a união de Sofia e Eduardo se fortalecia. Eles haviam construído sua família sobre a verdade e o amor, e não permitiriam que uma mulher amargurada a destruísse. Nós vamos lutar de novo, Sofia declarou, seus olhos fixos nos de Eduardo, uma chama de desafio acesa. E vamos vencer de novo por Luna. A nova fase do processo foi ainda mais desgastante. O recurso de Beatriz foi para uma instância superior, onde os argumentos seriam revistos por um novo grupo de juízes. A defesa de Beatriz, agora mais agressiva, tentava desqualificar o relatório da doutora Helena, alegando que a profissional havia sido influenciada pela mídia ou pela história de superação que Sofia e Eduardo haviam construído. Eles também voltaram a atacar a reputação de Eduardo, desenterrando novos detalhes de seu passado de excessos, tentando provar que sua transformação era apenas uma fachada. A vida da família voltou a ser um inferno de reuniões com advogados, depoimentos e a constante vigilância da mídia. Luna, apesar dos esforços dos pais para protegê-la, sentia a tensão. Ela começou a ter pesadelos mais frequentes e a perguntar por que a tia Beatriz não parava de brigar. Eduardo, para lidar com o estresse, mergulhou ainda mais em sua nova rotina. Ele passava horas no ateliê de Sofia, ajudando-a a preparar telas, misturar tintas, ou simplesmente observando-a trabalhar. Ele descobriu uma paixão pela arte, um refúgio da crueldade do mundo exterior. Sofia, por sua vez, encontrou na arte uma forma de expressar a turbulência interna, pintando quadros que, embora vibrantes, carregavam uma intensidade melancólica. A principal estratégia de Beatriz, nesta fase, era atrasar o processo ao máximo, na esperança de que Sofia e Eduardo se exaurissem financeiramente e emocionalmente. Ela sabia que os recursos de Eduardo, embora ainda consideráveis, estavam diminuindo com a paralisação de seus negócios e os custos do processo. Em um momento de desespero, Eduardo pensou em ceder, em oferecer a Beatriz uma quantia exorbitante em troca de sua desistência. Mas Sofia o impediu. Não, Eduardo, isso não é sobre dinheiro. É sobre nossa dignidade e sobre o que é certo para Luna. Não vamos negociar com o medo. A força de Sofia era a âncora de Eduardo. Ele via nela a coragem que ele próprio havia demorado tanto para encontrar. A batalha se arrastou por meses. Cada audiência era uma tortura, cada adiamento, uma facada. Mas Sofia e Eduardo se recusavam a quebrar. Eles continuavam levando Luna para passeios no parque, lendo histórias antes de dormir, fazendo bolos na cozinha. Eles se esforçavam para manter a normalidade, para que Luna sentisse o mínimo possível o peso da guerra que se travava por ela. Foi durante uma dessas audiências de apelação que algo inesperado aconteceu. O advogado de Beatriz, em sua ânsia de desqualificar Eduardo, apresentou um antigo e-mail, datado de anos antes, no qual Eduardo, em um momento de raiva e frustração com um funcionário, havia escrito algo extremamente agressivo, usando termos depreciativos e ameaçadores. A intenção era mostrar que ele era um homem instável e perigoso. O e-mail foi lido em voz alta e um silêncio chocado pairou na sala. Sofia sentiu um arrepio. Aquele era o Eduardo do passado, o homem que ela temia. Eduardo, ao seu lado, empalideceu. Ele havia esquecido completamente daquele e-mail, uma explosão de raiva de uma época em que ele era outra pessoa. A defesa de Beatriz sorriu, vitoriosa. Parecia o golpe final. No entanto, antes que o advogado de Sofia e Eduardo pudesse reagir, um dos juízes, um homem mais velho e com uma expressão severa, interveio. Senhor advogado, este e-mail é de 5 anos atrás. O senhor tem alguma evidência de que o comportamento do senhor Albuquerque em relação à sua filha ou à senhora Mendes se assemelha ao tom deste e-mail? O advogado de Beatriz hesitou. Não, meritíssimo, mas isso demonstra um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento que, segundo o relatório psicológico e as testemunhas, mudou drasticamente nos últimos anos. O tribunal está interessado no presente e no futuro da criança, não em erros passados que já foram reconhecidos e superados. A relevância desta prova é questionável. A intervenção do juiz foi um balde de água fria na estratégia de Beatriz.
Ela havia tentado usar o passado contra Eduardo, mas o tribunal estava focado na transformação. Aquele momento marcou uma virada decisiva. A batalha ainda não havia terminado, mas a luz, no fim do túnel, parecia mais brilhante do que nunca. A resiliência de Sofia e Eduardo e a verdade de seu amor por Luna estavam finalmente prevalecendo. A intervenção do juiz, questionando a relevância do e-mail antigo, foi um golpe fatal para a estratégia de Beatriz. O silêncio que se seguiu não era mais de choque, mas de uma compreensão tácita. A corte havia visto através de suas táticas. O advogado de Beatriz, visivelmente abalado, tentou argumentar, mas suas palavras soavam vazias diante da postura firme do magistrado. Para Sofia e Eduardo, aquele momento foi um sopro de ar fresco. A tensão acumulada por meses de batalha legal começou a se dissipar. Eles se olharam, um misto de alívio e gratidão em seus olhos. Aquele juiz havia compreendido que a vida de uma pessoa não se define apenas por seus erros passados, mas pela sua capacidade de mudança e de amar no presente. As sessões seguintes foram mais curtas, quase protocolares. A defesa de Beatriz, sem mais argumentos convincentes, parecia apenas cumprir tabela. O clima na sala de audiência era de antecipação. Todos sabiam que o veredito estava próximo. Finalmente, o dia da decisão final chegou. A sala de apelação estava ainda mais cheia do que antes, com a imprensa ávida por registrar o desfecho da saga. Sofia e Eduardo entraram de mãos dadas. Luna entre eles, um pequeno farol de inocência em meio à gravidade do ambiente. Beatriz chegou logo depois, seu rosto pálido e rígido, mas ainda com um brilho de desafio nos olhos. Os juízes entraram, e um silêncio absoluto se instalou. O juiz relator, o mesmo que havia questionado o e-mail de Eduardo, começou a ler a decisão. Sua voz era calma, mas suas palavras eram um martelo, derrubando cada argumento da defesa de Beatriz. Ele reiterou a validade do relatório psicológico, a importância da estabilidade emocional de Luna e a evidência da transformação de Eduardo. Ele destacou a dedicação de Sofia como mãe e a construção de um ambiente familiar amoroso e seguro. A decisão foi unânime. O recurso de Beatriz foi negado. A sentença da primeira instância, que concedia a guarda de Luna a Sofia e reconhecia os direitos de Eduardo como pai, foi mantida integralmente. Um murmúrio de alívio percorreu a sala. Sofia e Eduardo se abraçaram forte, as lágrimas escorrendo livremente. Luna, sentindo a alegria dos pais, bateu palmas e sorriu. "A gente ganhou, mamãe, a gente ganhou!" Beatriz, ao ouvir a sentença, soltou um grito abafado, um misto de fúria e desespero. Ela se levantou bruscamente, derrubando a cadeira, e encarou Sofia e Eduardo com um ódio tão intenso que parecia queimar. "Isso não vai ficar assim! Vocês vão se arrepender!" Ela sibilou, antes de ser contida por seu advogado e arrastada para fora da sala, deixando para trás um rastro de perfume e amargura. Aquele foi o fim da batalha legal. A guerra estava finalmente terminada. Nos dias que se seguiram, o apartamento de Sofia transbordava de uma alegria leve e contagiante. O cheiro de bolo de fubá com goiabada parecia mais doce, as risadas de Luna, mais melódicas. A tensão, que havia pairado sobre eles por tanto tempo, havia se dissipado, dando lugar a uma paz profunda. Eduardo, agora livre das amarras do processo, começou a reestruturar sua vida profissional. Ele não queria voltar ao mundo corporativo predatório que quase o destruiu. Em vez disso, começou a investir em projetos sociais e em pequenas empresas de arte e design, usando sua experiência e recursos de uma forma mais ética e significativa. Ele passava as manhãs no ateliê de Sofia, ajudando-a a expandir seu negócio, e as tardes com Luna, explorando parques e museus. Sofia, com o peso do processo tirado de seus ombros, floresceu. Sua arte ganhou uma nova profundidade, suas cores, uma nova vivacidade. Ela se sentia completa, com Luna ao seu lado e Eduardo, seu parceiro, seu amor, seu porto seguro. Apesar da vitória, as cicatrizes da batalha permaneceram. Eles sabiam que
A vida não era um conto de fadas, e que o passado, embora superado, sempre seria parte de sua história. Mas agora, eles tinham a certeza de que poderiam enfrentar qualquer desafio juntos. Uma noite, enquanto Luna dormia profundamente, Sofia e Eduardo estavam sentados na varanda, observando as estrelas. Você acha que ela vai nos deixar em paz? Agora? Sofia perguntou a voz baixa. Eduardo a abraçou beijando seus cabelos. Eu não sei, meu amor, mas não importa. Ela não pode mais nos machucar. Ela não pode tirar a Luna de nós. Nós somos uma família, Sofia. E isso é tudo. Ao que importa. Eles se olharam. E no silêncio da noite, sob a luz das estrelas, a promessa de um futuro construído sobre a verdade, a resiliência e um amor que havia sobrevivido a todas as tempestades parecia mais real do que nunca. A vida, eles descobriram, era uma obra de arte em constante construção, e eles estavam prontos para pintar os próximos capítulos, juntos. A poeira do tribunal finalmente assentou, e com ela, uma nova camada de vida se revelou no pequeno apartamento de Sofia. Aquele cheiro de bolo de fubá com goiabada, antes um refúgio da tempestade, agora era o perfume da normalidade, da paz conquistada. As manhãs começavam com o burburinho de Luna se preparando para a escola, o aroma do café fresco e as risadas que preenchiam a cozinha, um som que, para Eduardo, era a mais doce das melodias. Eduardo havia mergulhado de cabeça em seus novos projetos. Ele fundou uma pequena incubadora para artistas e designers independentes, oferecendo não apenas capital, mas mentoria e uma rede de contatos que ele havia construído ao longo dos anos. Seu escritório não era mais uma torre de vidro em um centro financeiro, mas um espaço colaborativo e vibrante em um bairro boêmio, onde a criatividade fluía livremente. Ele descobriu uma satisfação genuína em ver ideias nascerem e crescerem, em ajudar talentos a florescerem, sem as pressões sufocantes do mercado tradicional. Sua experiência anterior, antes uma fonte de vergonha, agora era uma ferramenta para construir algo melhor, mais justo. Sofia, por sua vez, viu sua arte alcançar novos patamares. Com a mente livre das preocupações e do estresse do processo, suas cores se tornaram mais ousadas, suas pinceladas mais expressivas. Ela conseguiu uma exposição individual em uma galeria renomada, e suas obras, que retratavam a resiliência humana e a beleza das conexões, foram um sucesso de crítica e público. Ela se tornou uma voz inspiradora, uma artista que transformava a dor em beleza, e sua história de superação ressoava com muitos. O ateliê na sala, antes um refúgio solitário, agora era um espaço de criação e de encontros, onde amigos e admiradores vinham para conversar e se inspirar. Luna florescia como uma flor regada com amor e segurança. Na escola, ela era uma criança alegre e curiosa, com um brilho nos olhos que refletia a felicidade de seu lar. Ela adorava contar histórias para seus pais, inventando aventuras mirabolantes com o cachorro Estrela, que se tornou o mascote oficial da família. A presença constante de Eduardo, seu pai, era um pilar em sua vida, e o vínculo entre eles era inquebrável. As perguntas sobre a tia Beatriz haviam cessado, e a sombra do passado parecia ter desaparecido de seu universo infantil. Beatriz, após a derrota na apelação, tentou uma última cartada, uma ação de difamação contra Eduardo e Sofia, alegando danos à sua imagem. No entanto, sem base sólida e com a opinião pública já consolidada a favor da família, a ação foi rapidamente arquivada. Ela se tornou uma figura irrelevante, uma nota de rodapé em suas vidas, seu poder de causar dor, esvaziado. O nome de Eduardo Albuquerque, antes sinônimo de escândalo, agora era associado a uma história de redenção, e o de Sofia Mendes, a uma artista talentosa e uma mãe inspiradora. A vida deles não era perfeita, claro. Havia os desafios do dia a dia, as pequenas discussões, as contas a pagar. Mas tudo era enfrentado com uma nova perspectiva, com a certeza de que tinham um ao outro. Eles aprenderam que a verdadeira riqueza não estava nas cifras bancárias ou nos títulos de propriedade, mas na solidez de seus laços, na risada de Luna,
no apoio mútuo. Em uma noite de sábado, com Luna já dormindo, Sofia e Eduardo estavam sentados no sofá assistindo a um filme antigo. Estrela, o vira-lata, roncava aos pés deles. Lembra quando tudo parecia desabar? Sofia sussurrou, aninhando-se nos braços de Eduardo. Ele a apertou mais forte. Lembro, e lembro que você foi a rocha que me segurou. Você me ensinou. O que realmente importa, Sofia? Nós nos ensinamos, Eduardo. Nós nos salvamos. O silêncio que se seguiu era confortável, preenchido apenas pelo som do filme e pelo bater de seus corações. Eles haviam encontrado seu lar não em um lugar físico, mas um no outro, na família que haviam construído, tijolo por tijolo, com verdade, coragem e um amor que havia resistido a todas as tempestades. O futuro era incerto, como sempre, mas eles estavam prontos, juntos. Os anos que se seguiram à vitória no tribunal foram um testemunho silencioso da resiliência e do amor que Sofia e Eduardo haviam construído. A vida, embora não isenta de desafios cotidianos, era vivida com uma leveza e uma gratidão que antes lhes eram desconhecidas. O apartamento, que um dia fora palco de tensões e medos, transformou-se em um lar vibrante, repleto de risadas, cheiro, de tinta e, claro, o inconfundível aroma de bolo de fubá. O ateliê de Sofia não era mais apenas o coração da casa, mas um ponto de encontro para outros artistas e entusiastas. Suas exposições se multiplicavam, e seu nome se consolidava no cenário artístico, não apenas por sua técnica e sensibilidade, mas pela história de superação que suas obras pareciam sussurrar. Ela organizava workshops para crianças carentes, ensinando-lhes que a arte era uma forma de expressão e cura, um legado que Luna, com seu talento precoce para o desenho, parecia ansiosa para seguir. Eduardo, por sua vez, encontrou um propósito renovado em seus investimentos sociais. A incubadora de talentos que ele havia fundado florescia, revelando novos artistas, designers e empreendedores sociais. Ele se tornou uma figura respeitada no mundo dos negócios com propósito, um exemplo de como o sucesso poderia ser medido não apenas em lucros, mas em impacto positivo na vida das pessoas. Sua agenda, antes dominada por reuniões corporativas frias, agora era preenchida por visitas a projetos comunitários e conversas inspiradoras com jovens talentos. Ele se sentia mais realizado do que nunca, e a fortuna que antes o definia agora era apenas uma ferramenta para construir um mundo melhor. Luna crescia, tornando-se uma menina curiosa, inteligente e cheia de vida. Ela era a prova viva de que o amor, a verdade e a segurança emocional eram os pilares mais importantes para o desenvolvimento de uma criança. Seus desenhos, antes rabiscos de uma imaginação fértil, agora mostravam traços mais definidos, cores vibrantes e uma narrativa própria, muitas vezes retratando sua família, seu cachorro Estrela e as aventuras que viviam. A sombra de Beatriz, que por tanto tempo pairou sobre suas vidas, finalmente se dissipou por completo. Após o arquivamento de sua última ação, ela desapareceu do cenário público. Rumores esporádicos chegavam a Eduardo sobre seus negócios em declínio e sua crescente reclusão social, mas ele não se importava mais. A vingança dela havia se consumido em sua própria amargura, e eles estavam livres. 5 anos se passaram desde a decisão final do tribunal. Luna estava com 11 anos, uma pré-adolescente, cheia de energia e perguntas. A vida deles havia se estabilizado em uma rotina feliz, mas havia um desejo silencioso, um anseio por um novo passo. Uma noite, enquanto jantavam no pequeno apartamento, Luna, com a espontaneidade que lhe era peculiar, soltou: "Mamãe, papai, por que a gente não mora em uma casa maior? Assim o Estrela pode ter um quintal enorme, e eu posso ter um quarto só para desenhar." Sofia e Eduardo se entreolharam, um sorriso cúmplice nos lábios. A ideia já havia sido discutida entre eles, mas as memórias do passado, da instabilidade, os faziam hesitar em dar um passo tão grande. Mas Luna havia verbalizado o desejo que estava no coração de todos. No dia seguinte, eles começaram a procurar. Não queriam uma mansão luxuosa, mas um lar com espaço para crescer, para a arte de Sofia, para as brincadeiras de Luna
e para o quintal que Estrela tanto merecia. Encontraram uma casa charmosa em um bairro arborizado, com um jardim espaçoso e um ateliê anexo que parecia feito sob medida para Sofia. A mudança foi um marco. Em cada caixa desempacotada, em cada parede pintada, eles viam não apenas um novo começo, mas a concretização de um sonho que havia nascido em meio ao caos. O primeiro jantar na nova casa foi simples, mas cheio de significado. O cheiro de bolo de fubá, agora assado em um forno maior, preencheu o ambiente. Estrela corria feliz pelo quintal, e Luna desenhava no chão de seu novo quarto, já imaginando as paredes cobertas de arte. Eduardo olhou para Sofia, que sorria, os olhos brilhando à luz suave da sala de jantar. "Nós conseguimos, não é?" Ele sussurrou apertando a mão dela. "Nós construímos", Sofia corrigiu, seu olhar cheio de amor. "Construímos nossa própria história, com nossos próprios termos." Eles se beijaram, um beijo que selava não apenas um novo lar, mas a promessa de um futuro que, embora ainda tivesse suas incertezas, seria enfrentado com a mesma coragem, a mesma verdade e o mesmo amor inabalável que os havia guiado até ali. A vida, eles sabiam, era uma jornada contínua, e eles estavam prontos para cada novo capítulo juntos. A nova casa se tornou o epicentro de uma felicidade tranquila e duradoura. O quintal espaçoso, que Luna tanto sonhara, virou um paraíso para a Estrela, que corria livremente, e para os piqueniques improvisados nos fins de semana. O ateliê anexo, com suas paredes altas e luz natural abundante, era o santuário de Sofia, onde as cores ganhavam vida em telas cada vez maiores e mais ambiciosas. Luna, agora uma pré-adolescente, florescia em seu novo ambiente. Seu quarto, antes um espaço para dormir, transformou-se em um universo de cores e formas, com desenhos cobrindo as paredes e pilhas de cadernos de esboços por toda parte. Ela herdara o talento artístico de Sofia e a curiosidade investigativa de Eduardo, combinando-os em uma paixão por histórias em quadrinhos e animações. Seus pais a incentivavam em cada novo projeto, vendo nela a síntese perfeita de seus próprios sonhos e aspirações. Eduardo, por sua vez, encontrou na filantropia e no apoio a novos talentos uma realização que o mundo corporativo jamais lhe dera. Sua incubadora de arte e design expandiu-se, tornando-se um modelo de negócio sustentável e socialmente responsável. Ele não apenas investia dinheiro, mas tempo, experiência e, acima de tudo, paixão. Sua reputação havia sido completamente reabilitada, não pela fortuna que possuía, mas pela integridade e pelo propósito que guiavam suas ações. Ele era um homem transformado, e essa transformação era visível em cada gesto, em cada sorriso. Sofia e Eduardo cultivavam seu relacionamento com a mesma dedicação com que construíram sua família. As noites eram preenchidas com conversas profundas, risadas compartilhadas e o silêncio confortável de quem se conhece na alma. Eles aprenderam a celebrar as pequenas vitórias e a apoiar-se nas dificuldades, sabendo que a vida, mesmo em sua nova fase de paz, sempre apresentaria seus próprios desafios. Mas agora, eles tinham as ferramentas e a união para enfrentá-los. A cada aniversário de Luna, a cada Natal, a cada momento especial, eles olhavam para trás e viam a longa estrada que haviam percorrido. As cicatrizes do passado, as dores, as humilhações não haviam desaparecido, mas haviam se transformado em marcas de força, lembretes de tudo o que haviam superado. A história de Beatriz, de sua vingança falha, era agora apenas uma nota distante, um lembrete de que o ódio não podia prevalecer sobre o amor. Um dia, enquanto arrumavam algumas caixas antigas no sótão da nova casa, Sofia encontrou um álbum, de fotos empoeirado. Eram fotos de sua vida antes de Eduardo, fotos de Luna bebê, dela mesma mais jovem, com um olhar cansado, mas determinado. Havia também algumas fotos de Eduardo de sua vida anterior, em festas luxuosas, com um sorriso vazio nos olhos. "Olha só isso", ela disse, mostrando a Eduardo uma foto dele em um evento de gala. "Você era tão diferente." Eduardo pegou a foto, um sorriso melancólico nos lábios. "Eu era.
um homem perdido sem saber o que realmente importava. Ele folheou o álbum até encontrar uma foto de Sofia e Luna, tirada por uma vizinha, com Sofia sorrindo, apesar das dificuldades evidentes. E você era a força que eu precisava encontrar. Ele se sentou ao lado dela, abraçando-a. Nós dois éramos incompletos, não é? E nos encontramos no meio do caos. Sofia assentiu, encostando a cabeça no ombro dele. E construímos algo que valeu a pena lutar por cada pedacinho. Mais do que qualquer fortuna, qualquer império. Aquele momento no sótão, rodeados por memórias antigas, selou a jornada deles. Não era um final, mas uma celebração do caminho percorrido e da promessa de tudo o que ainda estava por vir. A casa, com suas paredes cheias de arte e seu quintal, vibrante, era mais do que um lar. Era um monumento à resiliência, ao perdão e ao amor. A vida continuou, com seus altos e baixos, suas alegrias e seus desafios. Mas Sofia e Eduardo, com Luna e Estrela ao seu lado, estavam prontos para tudo. Eles haviam encontrado a verdadeira riqueza em sua família, na simplicidade de seus dias, no cheiro de bolo de fubá que sempre preencheria suas vidas. E para eles, isso era mais do que suficiente. Era tudo. Mais alguns anos se desdobraram sobre a casa no bairro arborizado, tecendo novas camadas de memórias e experiências. Luna, agora uma jovem mulher de 18 anos, estava prestes a concluir o ensino médio e se preparar para a universidade. Ela era a prova viva do amor que a cercava, inteligente, empática, com um senso de humor afiado e uma paixão inabalável pela arte, uma herança clara de Sofia. Seus desenhos haviam evoluído para ilustrações digitais complexas e histórias em quadrinhos que exploravam temas de resiliência e a beleza das imperfeições humanas. Sofia continuava a florescer como artista. Suas exposições se tornaram eventos aguardados, e seu trabalho era reconhecido internacionalmente. Ela usava sua plataforma para defender causas sociais, especialmente a importância da arte na educação de crianças e adolescentes. Seu ateliê na casa era um caldeirão de ideias, onde jovens artistas vinham buscar conselhos e inspiração, e onde o cheiro de tinta se misturava ao de café fresco e, ocasionalmente, ao de bolo de fubá. Eduardo, por sua vez, havia se tornado uma figura proeminente no setor de investimento social. Sua incubadora não apenas apoiava artistas, mas também empreendedores que buscavam soluções inovadoras para problemas sociais e ambientais. Ele era frequentemente convidado para palestras e conferências, compartilhando sua história de transformação e inspirando outros a redefinir o sucesso. A sombra de seu passado como magnata implacável havia sido completamente substituída pela luz de um homem com propósito e compaixão. A família era o centro de tudo. As noites eram preenchidas com jantares animados, onde Luna compartilhava seus sonhos e desafios, e Sofia e Eduardo ouviam com atenção, oferecendo apoio e sabedoria. Estrela, o vira-lata fiel, agora com pelos grisalhos no focinho, ainda era o mascote da casa, roncando pacificamente aos pés de quem estivesse no sofá. O dia da formatura de Luna chegou, um marco que parecia condensar toda a jornada da família. No auditório lotado, Sofia e Eduardo observavam Luna subir ao palco para receber seu diploma. Ela estava radiante, com um sorriso que iluminava o ambiente, e seus olhos brilhavam com a promessa de um futuro ilimitado. Quando Luna fez seu discurso de despedida, escolhida por seus colegas por sua criatividade e liderança, ela falou sobre a importância de encontrar a própria voz, de abraçar as imperfeições e de transformar desafios em oportunidades. Ela não mencionou diretamente a batalha judicial de seus pais, mas suas palavras eram um eco de tudo o que eles haviam vivido e ensinado. Nós somos feitos das histórias que nos contam e das histórias que criamos, ela disse. Sua voz, clara e confiante. E a minha história me ensinou que o amor é a maior força de todas. É o que nos sustenta, o que nos transforma e o que nos permite sonhar, mesmo quando o mundo parece nos dizer para desistir.
Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto e Eduardo apertou sua mão. Eles viram em Luna não apenas a filha que haviam criado, mas o legado de sua própria resiliência. Todo o sofrimento, toda a luta, havia valido a pena. Após a cerimônia, em meio à euforia das fotos e dos abraços, Luna se virou para seus pais. Obrigada, mamãe. Obrigada, papai, por tudo. Nós é que agradecemos, filha, Eduardo disse, a voz embargada. Você nos ensinou o que é o amor verdadeiro. Naquela noite, de volta à casa, com Luna já dormindo, Sofia e Eduardo estavam sentados na varanda sob o céu estrelado. O silêncio era preenchido pela brisa suave e pelo som distante dos grilos. Quem diria, não é? Sofia sussurrou encostando a cabeça no ombro de Eduardo, que o caos nos traria essa paz. A paz que construímos, Sofia, tijolo por tijolo, com muito bolo de fubá e muito amor. Ele a abraçou mais forte. A história nunca termina, não é? Ela só continua a ser escrita. Eles sabiam que a vida traria novos capítulos, novas alegrias e talvez novos desafios. Mas a base estava sólida. A família que haviam forjado na adversidade era inabalável. O cheiro de bolo de fubá, que um dia foi o aroma de um recomeço incerto, agora era o perfume de um lar, de uma vida plena, de um amor que havia vencido todas as batalhas e que continuaria a ser a força motriz de sua história para sempre. Formatura de Luna foi um portal para uma nova fase na vida da família. Os meses que se seguiram foram preenchidos com a efervescência dos preparativos para a universidade. Luna havia sido aceita em um curso de animação e artes digitais em uma renomada instituição, um reflexo de seu talento e dedicação. A casa, antes repleta de sua energia constante, agora vibrava com a antecipação da mudança. Sofia e Eduardo observavam a filha com um misto agridoce de orgulho e saudade antecipada. Eles a ajudavam a escolher os materiais, a planejar o dormitório, a organizar as malas. Cada item embalado parecia carregar um pedaço da infância de Luna, uma lembrança dos anos em que ela era o centro absoluto de seus mundos. O dia da partida chegou, banhado por um sol que parecia querer suavizar a melancolia no ar. No carro, a caminho do campus, o silêncio era pontuado por conversas leves, mas os olhares trocados entre Sofia e Eduardo diziam mais do que 1000 palavras. Luna, por sua vez, estava eufórica, mas também um pouco apreensiva, à beira de uma nova e emocionante aventura. Ao chegarem ao dormitório, a cena era de um caos organizado. Jovens animados, pais ajudando a desempacotar, caixas por toda a parte. Sofia e Eduardo ajudaram Luna a arrumar suas coisas, pendurar pôsteres, organizar os livros. Estrela, que havia sido levado para a despedida, deitou-se aos pés de Luna, como que sentindo a iminência da separação. O momento da despedida foi inevitável. Luna abraçou os pais com força, as lágrimas escorrendo por seus rostos. Eu vou sentir tanta falta de vocês, ela sussurrou, a voz embargada. Nós também, meu amor, Sofia respondeu, apertando-a contra si. Mas você está pronta. Voa, minha Luna. Eduardo a abraçou em seguida, um nó na garganta. Seja você mesma, princesa, e saiba que nossa porta e nossos corações estarão sempre abertos para você. Sempre. Ao deixarem o campus, o carro de Sofia e Eduardo parecia estranhamente vazio. O silêncio que antes era preenchido pela voz de Luna, agora era profundo, quase ensurdecedor. Eles voltaram para casa, para um lar que, de repente, parecia grande demais. Os primeiros dias sem Luna foram estranhos. O cheiro de bolo de fubá parecia menos convidativo, o ateliê de Sofia um pouco mais silencioso. Eduardo sentia falta das perguntas curiosas de Luna sobre seus projetos, das suas risadas preenchendo os corredores. Estrela, por sua vez, parecia procurar por ela em cada canto da casa. No entanto, a ausência de Luna também trouxe uma nova dinâmica para o relacionamento de Sofia e Eduardo. Eles se redescobriram como casal, não apenas como pais. As noites se tornaram mais longas, preenchidas por conversas que iam além dos assuntos de Luna, por jantares a dois, por passeios de mãos dadas que não faziam há anos.
Sofia dedicou-se ainda mais à sua arte, explorando novas técnicas e temas, e Eduardo mergulhou em seus projetos sociais, expandindo sua incubadora para outras cidades. A independência de Minsinus Luna os impulsionou a buscar novas paixões e a fortalecer as existentes. Eles se apoiavam mutuamente, celebrando as conquistas um do outro e encontrando conforto na companhia um do outro. As videochamadas com Luna se tornaram um ritual diário, momentos preciosos de conexão. Ela contava sobre as aulas, os novos amigos, os desafios da vida universitária. Eles a ouviam com orgulho, felizes por vê-la florescer em seu próprio caminho. Uma noite, enquanto jantavam, Sofia olhou para Eduardo, um sorriso suave nos lábios. Quem diria que chegaríamos até aqui, não é? Que veríamos Luna voar. Eduardo pegou a mão dela, beijando-a. Nós construímos isso, Sofia. Cada pedacinho, com cada escolha, cada sacrifício, cada bolo de fubá. E a melhor parte é que a história continua. Eles brindaram não apenas ao futuro de Luna, mas ao seu próprio futuro, um futuro que, embora diferente, era igualmente promissor. A casa, com seus ecos de risadas e o cheiro persistente de bolo de fubá, era mais do que um lar. Era o testemunho de uma família que havia vencido as adversidades, encontrado a redenção e, acima de tudo, construído um amor que resistiria ao tempo e à distância, para sempre. Os meses se transformaram em anos, e a casa que um dia pareceu grande demais sem Luna, agora se enchia de uma nova forma de vida, mais calma, mas igualmente vibrante. Sofia e Eduardo haviam abraçado a fase do ninho vazio, com uma maturidade e um carinho renovados. A ausência física de Luna não diminuiu o amor, apenas o transformou, dando espaço para que o relacionamento deles florescesse de uma maneira que o turbilhão da paternidade e da batalha judicial não havia permitido. Sofia, com mais tempo para si e para sua arte, explorou novas fronteiras criativas. Ela começou a trabalhar com esculturas em cerâmica, adicionando uma dimensão tátil e tridimensional à sua expressão artística. Suas peças, muitas vezes inspiradas nas formas orgânicas da natureza e nas complexidades das emoções humanas, foram aclamadas, levando-a a exposições em galerias internacionais e a convites para residências artísticas em outros países. Ela viajou, absorvendo novas culturas e paisagens, sempre retornando à sua casa com a mente e o coração cheios de inspiração e sempre com Eduardo ao seu lado quando possível. Eduardo, por sua vez, expandiu o alcance de sua incubadora. Ele desenvolveu programas de mentoria para jovens empreendedores em comunidades carentes, oferecendo não apenas capital, mas também o conhecimento e a experiência que ele havia acumulado. Sua paixão por criar oportunidades e por ver o potencial desabrochar em outras pessoas era contagiante. Ele se tornou uma voz influente em fóruns de responsabilidade social corporativa, defendendo um capitalismo mais ético e humano. A cada novo projeto bem-sucedido, ele sentia que estava, de alguma forma, reparando os erros do seu passado, construindo um legado de impacto positivo. Luna, em seus anos universitários, provou ser tão brilhante quanto criativa. Ela se destacou, em seu curso, desenvolvendo curtas-metragens de animação que ganharam prêmios em festivais estudantis. Suas histórias eram sempre carregadas de significado, explorando temas de família, identidade e superação, muitas vezes com um toque sutil de sua própria jornada. As videochamadas se tornaram menos frequentes, mas mais substanciais, com Luna compartilhando suas conquistas e desafios, e seus pais oferecendo um porto seguro para suas reflexões. Ela visitava a casa sempre que podia, trazendo consigo uma energia jovial que revigorava o lar e enchia Estrela, já um senhor, de uma alegria renovada. A casa, com seu ateliê vibrante e seu quintal acolhedor, continuava sendo o refúgio da família. As paredes, antes preenchidas com os desenhos de Luna criança, agora exibiam suas ilustrações mais recentes, misturadas às telas e esculturas de Sofia. O cheiro de bolo de fubá, embora talvez não tão frequente quanto antes, ainda era um convite à memória, um elo com o passado e a promessa de um futuro doce.
Um dia, ao celebrar o aniversário de 15 anos de casamento, Sofia e Eduardo decidiram revisitar o pequeno apartamento onde tudo começou. O prédio havia sido reformado, mas a energia do lugar, as memórias da luta e da construção de sua família ainda pairavam no ar. Eles caminharam pelas ruas do bairro, lembrando-se dos dias difíceis, dos medos, mas também da coragem que encontraram um no outro. Parece uma vida inteira atrás, não é? Sofia comentou, enquanto paravam em frente ao antigo prédio. Eduardo a abraçou, olhando para o terceiro andar. Parece. Mas cada passo nos trouxe até aqui. Cada dificuldade nos tornou quem somos hoje. Ele sorriu. E eu não mudaria uma vírgula da nossa história. Sofia, nem mesmo a parte do bolo de fubá queimado. Sofia riu, encostando a cabeça em seu ombro. Nem eu, Eduardo, nem eu. Eles voltaram para casa, para sua vida plena e construída com tanto esforço. Aquele passeio foi um lembrete de sua jornada, um testemunho de que o amor, a resiliência e a verdade eram as fundações mais sólidas para qualquer construção. A vida, eles sabiam, continuaria a se desdobrar com novas alegrias e desafios, mas eles estavam prontos, juntos, para escrever os próximos capítulos de sua história, um capítulo por vez, com a mesma fé inabalável que os havia guiado desde o início. Os anos continuaram a girar, trazendo consigo novas estações, novas experiências e a consolidação de uma vida que Sofia e Eduardo haviam moldado com tanto carinho e resiliência. Luna, agora uma jovem mulher no início de seus 20 e poucos anos, havia concluído a universidade com louvor. Seu talento para a animação e a narrativa visual a levou a um estúdio de prestígio, onde ela rapidamente se destacou, trabalhando em projetos que não apenas a desafiavam criativamente, mas também carregavam mensagens de impacto social, ecoando os valores que seus pais lhe incutiram. Ela havia encontrado seu próprio ritmo, sua própria voz, e embora a distância física fosse uma realidade, o laço com Sofia e Eduardo permanecia inquebrável. As visitas à casa eram sempre motivo de festa, com o cheiro de bolo de fubá preenchendo a cozinha e as risadas de Luna ecoando pelos cômodos, trazendo de volta a energia jovial que por um tempo havia deixado um vazio. Estrela, o fiel companheiro, já havia partido, deixando um buraco no coração da família, mas também a memória de uma lealdade incondicional que se tornou parte da tapeçaria de suas vidas. Sofia, em sua maturidade artística, decidiu dar um passo além. Inspirada por suas viagens e pela paixão por compartilhar conhecimento, ela fundou um centro de arte comunitário em um bairro carente, oferecendo aulas gratuitas de pintura, escultura e outras formas de expressão artística para crianças e adultos. Seu objetivo não era apenas ensinar técnicas, mas usar a arte como uma ferramenta de transformação social, de empoderamento. O centro se tornou um farol de esperança, e Sofia, uma mentora amada e respeitada, vendo em cada aluno o potencial que ela mesma um dia descobriu em si. Eduardo, ao lado dela, era seu maior apoiador e parceiro. Seus investimentos sociais se expandiram para áreas como educação e sustentabilidade ambiental, e sua incubadora de talentos se tornou um modelo para outras iniciativas semelhantes. Ele não era mais o empresário frio e calculista de outrora, mas um líder visionário, cuja fortuna era um meio para construir um mundo mais justo e equitativo. Sua história de redenção se tornou um case de estudo em universidades e um exemplo inspirador para muitos. A casa, com suas paredes cheias de arte e seu jardim exuberante, era o refúgio onde eles recarregavam as energias. As noites eram dedicadas a longas conversas na varanda, sob o céu estrelado, relembrando o passado, celebrando o presente e sonhando com o futuro. Eles haviam aprendido a apreciar a beleza da simplicidade, a riqueza dos momentos compartilhados e a profundidade de um amor que havia sido testado e temperado pela adversidade. Um dia, enquanto Sofia e Eduardo caminhavam pelo parque que costumavam frequentar com Luna quando ela era criança, eles se depararam com uma cena familiar. Uma jovem mãe com um olhar cansado, mas determinado, empurrava um carrinho de bebê, enquanto uma criança pequena corria à frente rindo. A cena os transportou de volta no tempo,
para os dias em que Sofia lutava sozinha, antes de Eduardo reaparecer em suas vidas. Eduardo apertou a mão de Sofia. Lembra de como era difícil, não é? Sofia sorriu, um brilho nos olhos. Lembro, mas também lembro da força que a gente encontrou e de como o amor sempre nos guiou. Eles continuaram a caminhar, de mãos dadas, sem a necessidade de mais palavras. A vida havia lhes ensinado que a felicidade não era a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los juntos. A história de Beatriz havia se tornado uma lembrança distante, um contraponto à beleza que eles haviam construído. Ao voltarem para casa, o cheiro de bolo de fubá recém-assado os acolheu. Sofia havia preparado um para celebrar um pequeno sucesso no centro de arte. Sentados à mesa da cozinha, compartilhando um pedaço do bolo, eles sentiram a plenitude daquele momento. A vida era uma obra em andamento, e eles, os artistas de sua própria história, estavam prontos para pintar os próximos capítulos, com a certeza de que o amor, a verdade e a resiliência seriam sempre suas cores mais vibrantes. Os ponteiros do tempo giraram, e o que antes eram capítulos de luta e superação, agora se consolidavam em uma saga de amor inabalável. 20 anos haviam se passado desde o dia em que o cheiro de bolo de fubá se tornou o aroma da esperança no pequeno apartamento de Sofia. Luna, agora uma mulher de 29 anos, era uma diretora de animação aclamada, com um portfólio de obras que tocavam o coração de milhões. Suas criações, repletas de personagens complexos e narrativas emocionantes, frequentemente abordavam temas de família, perdão e a beleza da imperfeição, um reflexo claro da vida que a moldou. Sofia e Eduardo, com o passar dos anos, haviam se tornado pilares de suas comunidades. O Centro de Arte de Sofia florescia, expandindo-se para diversas filiais e impactando a vida de milhares de jovens. Ela era uma figura respeitada, uma artista cujo trabalho e vida eram inseparáveis, um testemunho vivo do poder transformador da arte. Eduardo, por sua vez, havia se tornado um filantropo de renome mundial, dedicando sua fortuna e sua inteligência a causas que promoviam a justiça social e a sustentabilidade. Ele era a prova de que a redenção não era apenas possível, mas podia gerar um legado de imenso valor. A casa no bairro arborizado continuava sendo o coração da família. As paredes, antes preenchidas com os desenhos de Luna criança, agora exibiam pôsteres de seus filmes intercalados com as últimas telas e esculturas de Sofia. O jardim, antes o reino de Estrela, que havia partido pacificamente anos antes, deixando um rastro de saudades e memórias, agora era cuidado com carinho por Sofia, que plantava flores coloridas em sua homenagem. A grande noite chegou. Luna estava prestes a receber um prêmio honorário por sua contribuição à animação, um reconhecimento de sua carreira ainda jovem, mas já tão impactante. O auditório estava repleto de luminares da indústria, críticos e fãs. Sofia e Eduardo sentaram-se na primeira fila, os corações transbordando de orgulho. Quando o nome de Luna foi anunciado, um silêncio reverente tomou conta do público, seguido por uma ovação de pé. Ela subiu ao palco elegante e confiante, seu sorriso iluminando o ambiente. Ao iniciar seu discurso de agradecimento, seus olhos encontraram os de Sofia e Eduardo na plateia. Eu não estaria aqui hoje sem as duas pessoas mais importantes da minha vida. Luna começou, a voz embargada pela emoção. Meus pais. Minha mãe, Sofia, que me ensinou que a arte é a voz da alma e que a força de uma mulher pode mover montanhas. E meu pai, Eduardo, que me mostrou que o amor é a maior redenção e que um coração transformado pode construir um mundo melhor. Enquanto Luna falava, um turbilhão de memórias invadiu Sofia e Eduardo. Eles se viram de volta àquele pequeno apartamento, à mesa da cozinha, com o cheiro de farinha e o medo do futuro. Lembraram-se das noites em claro, das lágrimas das audiências no tribunal, da sombra de Beatriz que parecia querer sufocá-los. Recordaram a avaliação psicológica de Luna,
cada palavra do relatório da doutora Helena, a incerteza de cada novo recurso. A imagem da pequena Luna, inocente e alheia à guerra travada por ela, contrastava violentamente com a mulher brilhante e realizada que estava no palco. Eduardo apertou a mão de Sofia, que já não conseguia conter as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma gratidão avassalante, de um amor que havia sido forjado no fogo da adversidade e que agora se manifestava na plenitude de sua filha. Aquele momento, a culminação de tantos anos de luta e fé, era o desfecho mais dramático e emocionante de suas vidas. A vitória não era apenas a guarda de Luna, mas a construção de uma vida inteira de propósito, amor e significado. Luna concluiu seu discurso, seus olhos marejados fixos nos pais. Vocês me deram não apenas a vida, mas a liberdade de ser quem eu sou. Vocês me deram uma história. E essa história, eu prometo, continuará a inspirar. O auditório explodiu em aplausos. Sofia e Eduardo se levantaram, abraçando-se, as lágrimas de alegria e orgulho escorrendo livremente. O caminho havia sido longo e árduo, mas cada passo, cada sacrifício, cada bolo de fubá compartilhado havia valido a pena. Eles haviam vencido. Não apenas uma batalha legal, mas a própria vida, transformando a dor em arte, a incerteza em propósito e um amor inesperado em um legado eterno. Fim da história. Que jornada incrível, não é mesmo? De um passado turbulento e um reencontro inesperado, vimos Sofia e Eduardo construírem uma família inabalável, enfrentando batalhas legais, superando medos e transformando a dor em um amor que resistiu a todas as tempestades. Lembram-se do cheiro do bolo de fubá, que se tornou o símbolo de um novo começo? Ou da coragem de Sofia, da redenção de Eduardo e da luz que Luna trouxe às suas vidas? Cada capítulo foi uma prova de resiliência, fé e a força de um amor verdadeiro. Se você se emocionou com essa história de superação, amor e transformação, não deixe de nos mostrar seu apoio. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas narrativas envolventes. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem inspiradora. Comente abaixo qual foi o momento que mais te marcou e compartilhe essa história com amigos e familiares que precisam de uma dose de esperança. E se você quer mergulhar em outras tramas cativantes, não deixe de conferir